Fala rapaziada, Pedrinho por aqui. Hoje vamos falar um pouco sobre o combate confinado, tá? E as diferenças dele, tá? O CQB, mundialmente conhecido, ele tem o de natureza policial, o de defesa, que no caso seria o nosso home defense. Dentro do universo do combate confinado ou cercado por paredes, no meio policial, a gente ainda tem 3 tipos de velocidade. Uma velocidade que seria full, a intermediária e uma velocidade zero ou extração de marginal barricado, tá? Quais seriam essas diferenças? Na velocidade full, não é um protocolo geralmente utilizado para resgate de reféns, no qual a prioridade de vida acaba sendo do refém, porém isso não é uma verdade absoluta. Existem alguns países que tomam esse tipo de procedimento, no qual você invade um cômodo por inundação, múltiplos operadores vão tomando o ambiente o mais rápido possível, para que o dano ou a vítima não seja executada pelo seu sequestrador. Numa intermediária, é uma velocidade que você nem corre muito e também não deixa com que sua segurança seja prejudicada. Tá? Geralmente utilizadas em cumprimentos de mandados de busca, no qual você, por exemplo, está buscando droga ou algum item importante para uma investigação, que você tem que dominar o ambiente com uma velocidade bacana, uma velocidade aceitável, a ponto do cara, por exemplo, não jogar uma droga dentro da privada, ou não descartar um pendrive, ou enfim, o que a natureza da investigação exigir. Eu não vou comprometer a minha vida, não vou acelerar mais do que o necessário também, sendo que o que está em jogo é simplesmente uma investigação. A vida do operador vale muito mais nisso. E a velocidade zero ou extração de marginal barricado, ela já é tomada com outro procedimento, tá? A gente tem uma série de coisas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que faz com que o marginal saia de lá de maneira forçada e você confronte-o do lado de fora da casa ou do cômodo, se necessário for. Quando a gente fala sobre proteção residencial, tento evitar o máximo de cruzar uma porta, ou se eu tiver que cruzar esta porta, eu faço de maneira muito segura e muito cautelosa. Por quê? Tudo começa em cima de uma batalha de ângulos. Por exemplo, eu tenho esta porta aqui. Esta porta é uma porta de meio. Vamos usar a memória aí cognitiva, simulando que o cômodo termine aqui, tá? Nesta linha reta, e aqui eu tenho uma porta de meio. Se eu cruzar essa porta de meio, vocês concordam que eu tenho um confronto de 180 graus? Tá? Já começa também a mostrar a dificuldade de você operar com arma longa dentro de um ambiente confinado. Se você não for um operador hábil, talvez essa não seja a melhor escolha, tá? Então aqui eu tenho 180 graus. Vamos transferir esse mesmo ambiente, vamos fazer de conta que essa porta não existe, que essa porta é no canto, tá? Quando eu vou para essa porta aqui no canto, tá? Digamos que a porta estivesse aqui, vocês conseguem perceber que eu domino o mesmo ambiente, mas não mais com 180 graus, e sim com 90? Já melhorou para mim, né? Já não ficou mais legal? Ótimo. Agora, se ao invés de eu cruzar essa porta, nem no 180 e nem no 90, eu me barricar e aguardar a chegada do meu agressor, necessariamente ele terá que passar por esse vão. Eu tenho aqui, sei lá, um ângulo de 5 graus. Eu estou protegido. A desvantagem é totalmente dele. Então, quando a gente fala sobre proteção residencial, eu não quero ter uma arma de fogo para sair no quintal e brincar de bang-bang com o agressor. Por que não? Porque eu não tenho as informações necessárias, eu não sei a motivação até então que trouxeram esses caras até mim, eu não sei qual é o número de agressores que tem do lado de fora, eu não sei que tipo de armamento que eles estão utilizando, tá? Imagina que estou só eu e minha família dentro de casa, ou só você e sua família dentro de casa. Se isso fosse um jogo de futebol, você estivesse jogando contra um time e você fosse o único jogador, eu acredito que o mais sensato seria você ficar no gol. Você imagina o quão trágico seria você sair para confrontar algo que você não tem ideia, não tem as informações necessárias para esse confronto, e você acaba morrendo, por exemplo, do lado de fora, você acabou deixando sozinho tua mulher e teus filhos. Então, ter uma arma de fogo em casa não significa necessariamente você buscar o duelo, mas sim você se proteger dele, trazendo a desvantagem. É mais ou menos sobre a ideia, quem assistiu o filme 300 sabe do que eu estou falando. Eu não consigo enfrentar, por exemplo, 10 operadores se eles estiverem à minha frente.
mas isso não significa que eu não consiga enfrentá-los. Aguentem! Não lhes deem nada, mas tirem deles o que tiverem! Firme! Entendeu? Se eu estiver bem posicionado, eu consigo sim. O que seria esse bom posicionamento? Se eu estiver barricado do lado de lá, independente deles estarem em 10, quando eu estou pro lado de lá da porta, eu luto com um por vez. Entende? Eu protejo quem deve ser protegido, marco um ponto e dessa porta eu não permito que saia ninguém, tá? Ah, mas às vezes eu tô com um filho que tá no outro quarto, a gente não dorme tudo no mesmo quarto, eu preciso fazer uma movimentação ainda que pequena. O que eu tenho combinado junto comigo? O meu quarto de apoio nunca será um quarto no qual eu tenho que buscar o incapaz e voltar para o meu. É muito mais fácil eu buscar o meu incapaz e montar a célula ali. Quem tem criança pequena sabe a dificuldade de acordá-la e se você tiver que sair com ela no colo, isso é um risco também. Então é muito mais fácil você não acordá-la e sim montar uma base onde elas já estão e ter a sua proteção ali garantida pelo funil da morte, que a gente chama de porta. Cuidados que você deve ter diante desta movimentação. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, uma arma longa aqui, tá? Tô com uma arma aqui de airsoft. O que é muito comum acontecer? As pessoas, a hora que estão fazendo, por exemplo, uma varredura, erguer o cotovelo, demonstrando, tá? Ou aparecendo para a pessoa que está do lado de lá que um operador está na iminência de surgir. Então, isso é um cuidado que você deve ter. O cotovelo deve estar sempre fechado para que o cara não saiba que você está aonde você está. Outro erro muito comum que as pessoas cometem quando vão fazer uma transição de cômodo, deixar com que a arma ultrapasse a linha de porta. Você fazer com que a arma atravesse a porta. Quando a arma atravessa a porta, se tiver alguém aqui no qual você não viu, é possível que você perca a sua arma de fogo ou entre em luta corporal para tentar recuperá-la e aí você já começa a entrar em queda, a sua batalha vai ficando cada vez mais difícil. Eu gosto muito de operar com arma longa, tá? Quando a gente usa isso no meio policial, a arma longa ela é bastante eficaz, inclusive até pela existência de proteção balística de marginais, tá? Marginal é comum utilizar proteção balística, então eu preciso às vezes ter uma arma com grande energia. Não é comum o cara estar vestido de colete dentro de casa, mas ainda assim pode ser que tenha. Então uma arma longa que transfixe uma proteção balística muito comum, que seria o nível 3A, é bacana e é bem-vinda. Mas quando eu estou utilizando arma longa no meio policial, lembre-se que eu estou em equipe. Por exemplo, essa porta de meio, como é que eu faço para passá-la sozinho? Entende? Eu consigo enxergar até aqui e até ali. Cantos pesados eu não enxergo, eu não consigo ver. Ah, existem diversas técnicas que faz com que você consiga visualizar os cantos. Sim, existem diversas técnicas, também não vou falar sobre elas aqui, mas olha o quão difícil é, como é que eu olho para a direita e ao mesmo tempo para a esquerda. E se eu escolho esse lado não tem ninguém e tem alguém naquele canto pesado? Então a arma longa ela já dificulta muito a minha movimentação. Quando eu opto pela arma curta, eu consigo ter mais controle e eu dificulto para o meu inimigo, para o invasor, a tomada desta arma da minha mão. Quando eu vou cruzar uma porta, eu não cruzo uma porta com o braço esticado. Quando eu estou com o braço esticado, eu perco muita força. Eu já não tenho tanta força assim. Então, se eu trago essa arma para junto do peito, entendeu? Esse grupo muscular ele é muito mais forte. Eu consigo trazer para junto do peito, eu tenho condição de disparo e eu consigo dominar o meu equipamento com mais eficácia, tá? Mas mostrando para vocês sobre a dificuldade, voltando aqui de uma porta de meio, quando eu faço isso em equipe, nós temos técnicas e maneiras de fazer com que dois operadores dominam o ambiente seguinte praticamente de maneira simultânea, com um delay muito pequeno entre um e outro. Esse delay às vezes acaba sendo menor do que o tempo de reação do meu adversário. Então ela pode ser eficaz sim. E sem falar que geralmente nessas situações nós estamos
com vestes balísticas, tá? Geralmente estamos com a cabeça protegida, com o peito e costas protegido balisticamente, e o que acaba ficando exposto são áreas não tão nobres. Então, às vezes é possível você correr um pouquinho mais de risco, ter um pouquinho mais de velocidade pela natureza do serviço. Mas essa conta não fecha quando a gente fala isso para dentro de residência. Para dentro de residência você tem que ser o mais cauteloso possível. Evitem ao máximo, se vocês quiserem saber mais, eu não vou divulgar esse conteúdo na internet, existem procedimentos que façam com que a gente consiga checar os cantos, tá? Mesmo que a porta seja de meio, mas eu não vou divulgar isso aqui por motivos óbvios, eu não sei, eu não tenho controle de todas as pessoas que assistem. Se você quiser saber mais, você vem até mim. Beleza? Isso foi uma pequena explicação a respeito de combate residencial, com algumas dicas. Eu espero que tenham servido para vocês. Também gostaria de relembrar que eu não sou dono da verdade, isso é um negócio que é uma opinião pessoal minha, baseado na minha experiência, eu já faço isso há muitos anos. Eu acredito que eu tenho alguma coisa para acrescentar para vocês, sim, tá? Mas não que essa verdade seja absoluta. E também lembrando, tá, que existem diversas maneiras de se fazer a mesma coisa, de chegar no mesmo objetivo. Podem existir outras técnicas que sejam tão eficazes quanto. Cada situação deve ser analisada individualmente. Um aliado que vocês têm, por exemplo, dentro da casa de vocês, é vocês contarem com o som. Às vezes você não tem a visão pelo fato de estar escuro, geralmente esse tipo de ocorrência acontece à noite, mas você ouve, por exemplo, o cara tropeçar num taco que está solto na sala. Esse som é um som comum no teu ouvido, você sabe, opa, o cara está na sala, ele pisou naquele taco solto, ou aquela porta que faz um barulho diferente, e assim por diante, tá? Existem diversas coisas, diversos auxiliares aí dentro da proteção residencial, e uma série de dicas. Isso aqui foi só uma breve explicação, um ponto de vista, para que vocês entendam que sobreviver não está linkado à sua habilidade com arma de fogo. A habilidade com arma de fogo é um amigo muito bem-vindo, mas ela é muito mais ligada à estratégia a ser utilizada do que propriamente um tiro certeiro. Tá? Às vezes, com um disparo dentro da casa, mesmo que ele não acerte o teu alvo, muitas vezes é possível que você faça seu alvo se evadir, tá? Correr. O importante é que vocês foquem que o bom é o antes e não o rápido, tá? O rápido, hoje é muito explorado na internet, sobre saque, sobre velocidade, tá? É muito legal quando você está focado para uma situação talvez de caça, entendeu? Para você acertar algo, mas não está linkado, por exemplo, à sobrevivência em si, porque os efeitos da arma de fogo não produzem a incapacitação imediata. Mesmo que você seja muito rápido com a sua arma, se você estiver mal posicionado, o agressor, mesmo ferido mortalmente, ele é capaz de te ferir. E mais um detalhe legal que eu gostaria de passar para vocês é que proteção balística, ela não é o colete, não é só o teu colete, não é só o teu capacete. Uma proteção balística que a gente diz, a proteção balística primária, é o próprio cenário, é a própria parede que você está escondido, é o próprio vaso grande se você tiver. Tudo aquilo que segurar tiro é uma proteção balística primária. Eu costumo dizer que o colete, o capacete, é uma proteção balística de transição, tá? É para eu me deslocar do ponto A para o ponto B. Mas eu procuro me proteger de tiros numa primeira estratégia, utilizando a parede e me expondo o menos possível, tá? Não é porque eu tô com um colete, com um capacete, que eu vou aparecer no meio da porta para alvejar o meu agressor, tá? Não é por isso, eu não vou me expor. Eu também tenho grandes veias nas pernas e pernas não têm proteção balística, tá? Na maioria dos casos, pode até existir, mas não é comumente utilizado. Então a minha primeira proteção acaba sendo o cenário no qual eu me exponho o mínimo possível para efetuar o disparo, e se eu vejo que a situação está pior do que eu imaginava, com um movimento pequeno do meu corpo, eu volto para o meu local de proteção, para o meu ponto de abrigo. Beleza? Espero ter esclarecido, ter ajudado vocês aí com alguma coisa. Salvo o melhor juízo, pode ter gente que tem opinião diferente da minha aí, mas eu acho que isso aí foi algo importante para passar e espero que vocês tirem uma lição ou algum aprendizado deste vídeo, beleza? Fiquem vivos, abraço e toca a porra do sino aí, caralho.